Boa noite a todos vocês, é um prazer estar mais uma vez com vocês ao vivo, né? Uma hora aqui juntinhas para falar de um assunto tão importante, um momento tão sublime na vida da mulher, eu acho que único, né? Para todas as mamães. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema que é desde a fertilidade, gestação e lactação. Então, a todas vocês, um meu boa noite. Espero poder ajudar da melhor forma possível, compartilhando informações, a nossa prática clínica. E para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional, fitoterapia. E hoje, aqui do meu lado, né, como convidada especial, eu tenho muita honra de estar ao lado dessa grande profissional médica que vai ajudar muito a tantas dúvidas que pairam na cabeça dessas mamães, né? Ou futuras mamães, que sejam. Doutora Marlene, por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui ao lado da Roseli, essa grande amiga e uma espetacular nutricionista funcional, para falar com vocês sobre um tema tão atual, né, Roseli? Como nós somos procuradas, né, por pessoas que querem se preparar para engravidar. E que momento lindo é esse, porque há tempos atrás a gravidez acontecia, de repente caía como um paraquedas na vida da pessoa e nós duas éramos obrigadas a resolver as coisas remendando como se fosse aquele metabolismo que não tinha sido preparado para proporcionar condições de saúde para essa mamãe, para que ela consiga gerar um ser humano saudável para contribuir para a natureza humana ficar cada dia melhor. E já que você está falando sobre isso, desculpa, mas vou te interromper porque eu acho que isso é super importante. Bom, é lógico que às vezes acontece a gravidez, mas para as mamães saberem o quanto tempo antes seria necessário a gente fazer um planejamento, se preparar o organismo para poder ocorrer a fecundação. O ideal, Roseli, é no mínimo 3 meses, mas o ideal mesmo, 6 meses, né? Ótimo. É bom quando nós temos 6 meses, 180 dias de preparação para dar tempo de estabelecer uma rotina de hábitos saudáveis, para dar tempo de fazer os exames, de passar pela Nutri, para conversar e trazer esses hábitos saudáveis para o casal, né, Roseli? Não é só a mulher que engravida. Gente, não esqueçam, o parceiro também tem metade de responsabilidade para a formação dessa única célula que vai gerar uma criança, vai formar um ser humano. Então, é importante que o parceiro de vocês também se cuidem, que faça os exames, que corrija algumas deficiências e que a alimentação saudável, essa alimentação anti-inflamatória, né, uma dieta que seja coerente e compatível com a saúde do casal, seja estabelecida antes mesmo de ocorrer essa fecundação. É ou não é? Que me arrepia até de eu falar. Fiquei emocionante, né? Eu gosto muito, Roseli, de sempre valorizar muito o papel do pai. É verdade. Eu trago esse pai para o momento da consulta, eu pergunto sobre ele. Às vezes a gente faz uma ligação para o esposo que está no trabalho, para trazê-lo para a consulta. Por quê? O espermatozoide, gente, ele é fabricado a cada 70 dias, é fabricado o espermatozoide. Então, o impacto do hábito de vida do homem, o ambiente onde ele está inserido, o nível de estresse que ele está submetido, vai impactar diretamente na qualidade do espermatozoide. Tanto que hoje, né, Roseli, um problema muito sério é o estresse, que altera a resposta dos hormônios, altera a resposta do intestino e estômago, altera o nível de zinco, consome muito o zinco, e nós sabemos o quanto o zinco é importante na saúde do espermatozoide, porque ele tem que andar, gente, ele tem que ser rápido e ele entra num túnel que é quase infinito. E ele precisa correr para encontrar lá e ser o primeiro a namorar o óvulo. Então, não só o zinco, como também a resistência insulínica, que a Roseli vai explicar para nós, né, Roseli? Porque a resistência insulínica altera a ação da testosterona.
fica menor o nível de ação da testosterona nos tecidos. Então, afeta diretamente essa espermatogênese. Eu vou convidar, vou pedir para a Roseli explicar para nós como que isso é importante, como que ela maneja isso nos meninos. Aproveitem. Então, justamente, a gente, na verdade, o casal tem que estar com peso mais saudável, né? Porque todo o excesso de peso, de gordura corporal, vai trazer mais um processo inflamatório. E entre esse processo inflamatório, a gente tem uma das disfunções metabólicas que pode ocorrer, que é a resistência insulínica. Então, quando a gente está com aquela gordura abdominal, a mulher e o homem, você cria essa resistência insulínica e isso acaba prejudicando muito a fertilidade de ambos, né? Com relação ao espermatozoide, com relação ao óvulo na mulher. Então, eu acho que hoje a fertilidade, não é? Eu acho, os trabalhos demonstram que o estilo de vida, a alimentação, a prática regular de exercícios, você estar num peso saudável, no status nutricional melhor, com uma idade coerente também, isso tudo vai fazer você formar um óvulo adequado, você formar um espermatozoide com qualidade e aí sim você ter uma fertilidade no momento adequado. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Se por acaso o homem ou a mulher tiver com uma dislipidemia, ou com a resistência insulínica, ou com qualquer outra disfunção, o ideal é que a gente consiga, não digo corrigir, né, mas modular o máximo possível, através da alimentação, de boas práticas, para poder, então, conduzir uma gestação com menos risco possível. E uma outra coisa importante que eu falei é com relação à idade. Eu acho que essa questão da infertilidade que está ocorrendo muito hoje, né, é a questão da idade muito tardia de ambos, né, a questão da alimentação, do sobrepeso, a dieta mais ocidental, mais inflamatória, estresse. Tudo isso, esse excesso de xenobióticos, de agrotóxicos, tudo isso está fazendo com que haja uma maior incidência de infertilidade, tanto no quesito feminino quanto masculino. Então, esses cuidados são primordiais para quem quer engravidar. E aí, então, vamos colocando que a mulher engravidou. Pronto, entrou numa gestação, soube que está grávida. Parabéns, parabéns, e aí aquela festa toda, né? E aí, o que a mulher teria que tomar de cuidado especial, Marlene? Entrou no teu consultório, porque elas vêm logo no começo, mas primeiro filho, né? Olha, doutora, tô com 3 semanas gestacional, né? Tô super feliz, mas o que eu faço? Aí, eu acho que é o melhor momento que a mulher tem de mudanças. Tudo que você fala para ela fazer, ela faz, é ou não é? É verdade. É a minha experiência. É uma motivação muito grande, né? Não é? E tem motivo para isso, Lógico. né? Porque a junção das duas células invisíveis, que é o óvulo e o espermatozoide, depois de 4 semanas, que tem 6 semanas de atraso menstrual, porque depois da ovulação, a gente já consegue ver uma atividade cardíaca no bebê pelo ultrassom transvaginal. Então, é muito lindo isso, pensar que 2 células invisíveis tiveram uma velocidade de reprodução gigantesca e já estão formando os tecidos. Sim. E eu sempre recomendo, Roseli, que a partir do momento da tomada de consciência da presença deste bebê, que seja tratado como um anjo, porque também as pessoas têm uma expectativa, é menino, é menina, e a mamãe transmite para esse bebê as suas emoções. Sim, como certeza. O bebê vai desenvolver dentro do ventre da mãe e ele sabe dessa dependência, ele sente que ele depende da mãe. Então só existe a mãe e o bebê no mundo. E se a mamãe estiver preocupada excessivamente, triste excessivamente, ansiosa excessivamente, o bebê vai sentir isso e vai se sentir o responsável por essa emoção materna. Então é um momento também que a mamãe vai se sentir plena, especial, como alguém que foi escolhida para gerar uma vida. Sim. Então, se alguém vai gerar uma vida, é porque tudo está garantido. Sim, a saúde, a prosperidade, o emprego, né? Eu tenho uma cliente que eu falo que ela conseguiu 3 milagres ao mesmo tempo. Porque ela veio para São Paulo, ela morava no interior,
ela se casou com um bom homem bom, 4 milagres, e ela engravidou, eles pensaram em engravidar, ela engravidou no primeiro mês e ela conseguiu um trabalho grávida, registrado em carteira. Então assim, eu falei, menina, você conseguiu 4 conquistas muito preciosas num curto espaço de tempo. Então isso é maravilhoso, né? É uma grande motivação a gestação. Sem dúvida. E aí eu acho que é uma questão assim, há uma turbulência no corpo da mulher com relação à parte hormonal. Né? Várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ela falou a rapidez com que essa célula se prolifera, né? E começa a se desenvolver. E a mãe fica no começo aquela coisa letárgica, né? Ai, doutora, parece que eu tô mais cansada. E a natureza é sábia, gente. Ela faz a mulher colocar o pé no breque. E é isso que vocês têm que fazer. A mulher não tá doente, ela não tem que comer por 2, ela tem que simplesmente saber que ela tem que ter a responsabilidade que ela tá gerando uma vida. E para isso, ela não pode ficar mais tanto estressada, ela não tem que fazer mais aquela correria. Na verdade, ela vai continuar trabalhando, a vida segue, mas ela tem que ter um pouco mais de equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio no seu trabalho, equilíbrio em tudo. Então, é importante ela considerar esse momento que ela está de responsabilidade. E uma coisa importante, antes de ela engravidar, já o médico provavelmente já avisou ela, já fez algumas correções de deficiências nutricionais. E aí, como a gente já prepara a mulher, né, quando tem tempo hábil para isso, um dos suplementos que a gente prescreve antes da gravidez é o ácido fólico, né, Marlene? Sim, uma preocupação muito grande que nós temos é com a formação inicial deste bebê, porque é a partir dessas primeiras células, né, Roseli, que todo o entorno vai se desenvolver. Então, todo o nosso sistema nervoso vai desenvolver nessas primeiras semanas. Na primeira, na segunda semana. E tem uma estrutura que é chamada tubo neural, de onde vão partir todas as células do corpo. E percebeu-se com muitos estudos que as vitaminas do complexo B, principalmente a B9, que é o ácido fólico, é de importância fundamental para o desenvolvimento adequado e o fechamento do tubo neural. Por isso que ele é prescrito bem antes da sua gestação, já quando você está pretendendo engravidar. Essa é a grande importância, e a gente vai falar que logo no primeiro trimestre já é importante também, né, a gente já ter, lógico, uma alimentação equilibrada, mas dar uma ênfase em alguns pontos principais da sua alimentação, porque no início, no primeiro trimestre, gente, eu não me preocupo com calorias, mas sim com a densidade nutricional daquilo que eu vou oferecer para essa gestante. Então é importantíssimo a qualidade dos alimentos que ela vai começar a consumir. Primeiro, se a mãe tem condições, eu vou falar para ela, compre orgânico, porque você vai ficar livre de agrotóxicos. Sim. Se você não tem dinheiro, não tem problema. Eu sei que orgânicos ainda, gente, é uma coisa muito assim para poucos, infelizmente. Então faça uma boa higienização nos alimentos, principalmente aqueles que você vai comer cru dentro da sua casa. Tá? Porque fora só cozidos, né? Isso é importante também ressaltar. Então, faça uma boa higienização. A gente tem técnicas adequadas para comer os vegetais, as frutas e tirar 90% dos agrotóxicos. Fora isso, gente, é importante que ela considere, então, essa quantidade de proteína, porque a partir das proteínas a gente vai começar a fazer essa replicação celular, esse desenvolvimento. Então, quantidades de proteínas adequadas. A gente põe de 1,5 a 2 gramas por quilograma de peso ao dia. Então, se você começa a gravidez com 60 quilos, você vai precisar de 120 gramas de proteína ao dia. Que essa questão do peso também a gente vai falar já. Que eu acho que esse alerta é importante que a gente dê para elas. E aí, gente, complexo B. Bom, complexo B está nas proteínas. Se você não é vegetariana nem vegana, você vai comer os peixes, né? Principalmente peixes de água fria, os ovos, o frango, a carne. Então eu posso dar todas essas proteínas? Posso. E também entrar com proteínas em pó, que eu acho que é super prático para as mães hoje que trabalham.
que pode bater isso com fruta, que pode bater no café da manhã ou à tarde, pelo menos para não faltar proteína nem nos intervalos, né? Vegetais e legumes, principalmente essa questão do ácido fólico, estão nos vegetais verdes escuros. Então não pode faltar couve, brócolis, espinafre, pelo menos um deles aí. E também o grão, o feijão, a ervilha, a lentilha, grão de bico, tem que estar presente, um carboidrato de boa qualidade, ou um tubérculo, ou um cereal integral. Se vocês não sabem, tubérculo é tudo que nasce debaixo da terra, cereal é o arroz, a quinoa, a aveia. Então isso eu vou equilibrando essas combinações de alimento ao longo do dia, sempre equilibrando carboidrato com proteína, com gordura, com fibras em cada refeição mais importante, café da manhã, almoço e jantar. Então lembrem, densidade nutricional. Não esqueçam disso. Marlene, fala do peso para elas. Antes eu vou só reforçar a questão do ácido fólico. Por que surgiu essa necessidade? Por que nós tivemos aí no passado tantos defeitos do tubo neural? Que é quando o bebezinho nasce com lábio leporino, que é o lábio afastado aqui, ou com fenda palatina, que é o céu da boca aberto, né? Muito em função do estresse, que atrapalha a absorção, a dieta industrializada, que é desprovida desses vegetais e desses alimentos maravilhosos que a Roseli acabou de fazer, que é falar que é a comida de verdade. Sim. E principalmente pelo consumo desde a década de 1960 dos anticoncepcionais orais. Olha só. Então, o uso do anticoncepcional oral causa uma disbiose e uma competição pela absorção das vitaminas do complexo B. Então, é sabido, né, Roseli, que contraceptivo hormonal que passa pelo tubo digestivo atrapalha a absorção, principalmente das vitaminas do complexo B. Então, é justo que todo mundo usava a pílula e que mais a dieta industrializada, mais a vida moderna, levou essa carência muito grande e começaram a surgir esses problemas. E a partir do momento que observaram o problema e detectaram a causa, graças a Deus, nos mostraram da necessidade da suplementação de ácido fólico no período pré-conceptual e no primeiro trimestre da gestação. Sem exageros, viu, gente? Porque o exagero o exagero do ácido fólico. Existem pessoas, né, Roseli, que tem uma alteração no DNA que chama polimorfismo genético e que necessitam de uma dose a mais do ácido fólico. Mas aí são casos muito especiais que precisam ser percebidos na história clínica, genético, né? nos exames dessa avaliação antes de engravidar, tá certo? Porque o excesso de ácido fólico mostrou nos estudos atuais que podem aumentar o risco de autismo. Então, tudo na sua dose certa. Por isso que autossuplementação, gente, também não é interessante, muito menos no período gestacional, né? Não pode se fazer isso. Agora, a gente vai falar sobre suplementação, mas antes disso... Deixa eu falar sobre o peso, né? Então, é muito importante, tanto que o menino como a menina, o casal, esteja no peso adequado. Então, que tal vocês combinarem de acordar cedo e tomarem sol fazendo uma caminhada antes de ir trabalhar, ou ir para academia de manhã antes de ir trabalhar, dormir mais cedo, acordar mais cedo para fazer atividade física juntos, né? Quem não consegue pode fazer separadamente, mas é muito importante a atividade física. E eu sempre reforço que uma atividade física maravilhosa é a dança, né? O casal pode dançar, Roseli, porque é lúdico, é prazeroso, é gostoso e mobiliza o organismo também. Mas o peso necessita que ele esteja adequado. Caso possível, a gente vai fazer uma organização nutricional para redução do peso, porque esse tecido gorduroso, como a Roseli já frisou, é um tecido extra, é um órgão do nosso corpo considerado hoje, tanto que a obesidade foi considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Ela exige diagnóstico e tratamento a longo prazo. Não é fazer uma dieta e eliminar o peso e esquecer da vida. Não, precisa ser acompanhada a longo prazo. Mas a mulher que é obesa, sobrepeso, ela pode fazer dieta restritiva nesse momento? Não, ela precisa fazer uma dieta que forneça os nutrientes para o bebê e naturalmente, né, Roseli, o hormônio da gravidez é tão milagroso e a gravidez é tão especial que essa mulher obesa emagrece no começo da gestação. Então, como que a gente orienta essa menina que está acima do peso?
fazer uma dieta como a que a Roseli explicou agora há pouco. Naturalmente ela vai. Rica em proteínas. Rica em proteínas de origem animal e vegetal, com pouca ingesta de carboidrato simples ou nada de carboidrato simples. Preferir os carboidratos complexos, dos vegetais, das leguminosas, os tubérculos, né, Roseli? E a gente consegue fazer um ganho de peso menor. Exatamente. Então é 5, comum 9 quilos, eliminar um pouco de peso nessa fase do primeiro trimestre, porque vem a náusea, vem a lentificação da digestão. Então a gente come um pouquinho e parece que o estômago fica cheio o dia inteiro. Então por isso a importância de utilizar alimentos proteicos em pequenas quantidades, fracionado, várias vezes ao dia, porque o jejum aumenta a náusea, aumenta a fome, e alimentar-se de forma programada, intermitente, alivia a náusea. Sim, com certeza. E os alimentos que mais são tolerados são os alimentos ácidos, gelados, salgados e gelados. E sequinhos, né? Eu nunca vi paciente vomitar o biscoitinho de polvilho, né? Ele, de ponto de vista nutricional, é precário, mas ele dá uma saciedade e ajuda a coibir a náusea. Muito embora ele é sem glúten, mas nutricionalmente é um alimento pobre. Mas assim, o que alivia também bastante, já falando da náusea, então, também, além de você fracionar a sua alimentação, não comer rápido, mastigar bem os alimentos, comer devagar, não introduzir líquidos na refeição, isso é importante, tá? E aí, o chazinho de gengibre, ou água com gengibre, o gengibre diminui muito náusea. Eu fiz um post ainda hoje falando sobre náusea na gestação, é comum só nesse primeiro trimestre, é impressionante, né? A paciente passa das 12 semanas, ela já não tem mais náusea, e a azia, ela também passa nesse período e volta no final, geralmente é assim, né? E essa azia vem dessa digestão mais lentificada, porque a gente diminui a produção de suco gástrico. Por isso que o fracionamento, não é o fracionamento que é o beliscar, é o comer cada 3 horas, 4 horas, né? Alimentos, como eu falei, com uma densidade nutricional inteira. É a fruta, a castanha, é a proteína em pó. Então, esses lanchinhos intermediários funcionam super bem. Não ficar períodos em jejum, porque a hipoglicemia... Né? Leva para o trabalho azeitona, pode ser. A castanha, um pouquinho de sal na castanha. E elas têm muito enjoo pela manhã, quando acorda. Por quê? Porque você levanta com hipoglicemia, de ficar a noite inteira sem comer. E a hipoglicemia causa o problema do enjoo. Então, por isso, assim que você acordar, vai tomar um suco verde. Maridos, olha lá, já prepara o café na cama, faz um suco de limão bem gostoso. O suco verde, olha que legal. Olha. Leva na cama. Aí então, ela já fica bonitinha. Meninas, não levantem da cama sem esse suco que o esposo aprende a preparar. Se não quiser tomar ele, então, como ela falou, uma água com limão, ou vai tomar um suco de laranja. Um pouquinho, depois levanta. Nunca escovem o dente de manhã. Espera um pouquinho. Se for trabalhar, leva a escova e a pasta, escovem lá no trabalho, depois que o alimento já chegou no estômago, já melhorou a hipoglicemia. Aí já fica melhor. E outra coisa, gente, o primeiro trimestre, eu não vou adicionar calorias nenhuma, não precisa, né? Então, assim, a questão, como a Marlene falou, se você já engravidou obesa, de 5 a 8 quilos. Se for com sobrepeso, de 8 a 11. Se o peso tá normal, de 12 a 14. E se você tá com baixo peso, aí tem que ser de 14 a 16. Então, dependendo do peso pré-gestacional, a gente faz uma programação para o peso até o final da gestação. Agora, fato é, vou ganhar peso? É lógico, tem mulheres que ganham um pouco mais, um pouco menos, mas fica dentro dessa média. Gente, não é só o bebê que tem peso. É a placenta, o líquido amniótico, é reserva para lactação, é muita coisa ali que tá aumentando, volumes corporais, então é muita coisa. A mama, né? Tem mulher que falou, tô grávida, já, né? Eu mesmo fiquei com 52 de mama, gente, é um absurdo, mas dei de mamar para as meninas, né? Enfim, então tudo aumenta no corpo da mulher, por isso a gente tem que saber que é fato você aumentar o seu peso.
tá? Agora, a partir do segundo trimestre, a gente vai pensar, então, em aumentar um pouco a caloria, dependendo, porque cada caso é um caso, né, de como foi a evolução no primeiro trimestre. Às vezes, pessoal, a mãe passou mal, baixou até o peso, como ela falou, então eu vou dar um pouquinho mais de caloria. Porque tudo isso a gente trabalha em conjunto. Ela vai fazer ultrassom, vai ver o peso do bebê, vai ver como o bebê tá, e aí vai me dar a coordenada para mim trabalhar e fazer as estratégias nutricionais, não é, Marlene? E é muito importante, Roseli, eu explicar que esse primeiro trimestre, além da formação do bebê, nós estamos formando a placentação. Então, a placenta, imaginem a árvore que tem as raízes. A placenta vai migrando através dos tecidos uterinos para aprofundar-se, para poder agarrar ali, para nutrir o bebê. E essa placenta, ela se desenvolve em 2 etapas. Logo no começo, em torno de 11, 12 semanas, quando para a náusea. Por quê? Porque o hormônio HCG, que é aquele que a gente faz o teste, é o causador da náusea. É uma sinalização, porque a mulher, a maioria se sente tão bem nesse começo da gravidez, que é um estado de luz, que elas ficam hiper agitadas, elas conseguem ter energia, a grande maioria. Agora, se é uma menina que veio cansada, esgotada, com alteração de tireoide, ela vai cansar e ter desânimo. Peraí, você falou de tireoide, não podemos esquecer de falar isso. Exatamente. Porque é importante você regular a sua função tiroidiana. Imprescindível. E a tireoide, né, Roseli, oscila conforme evolui a gravidez. Então, nós temos que monitorar. Nós vamos falar dos exames daqui a pouco para falar da monitoração. Mas esse HCG, ele vem para avisar, sinalizar para a mulher que ela está grávida. Então, é onde ela tem a náusea, para ela lembrar que ela precisa se proteger, precisa se alimentar. Olha que coisa impressionante. Natureza Comer sábia, né? diminui a náusea. Quer dizer, se eu ficar em jejum, ficar em hipoglicemia, eu vou ter náusea, né? Agora, detalhe, a gente está falando dessa questão de controlar o peso para você ter menos risco durante a gestação. Menos risco de ter diabetes gestacional, depressão. Menos risco de ter pré-eclâmpsia e ter que ficar achando que o ter marido um risco vai de aborto. Outra. Ficar achando que seu marido tá te traindo, porque tudo isso acontece, eu sei, todo, não porque é uma transformação muito grande na vida da mulher, no corpo da mulher. Então a gente tem que se preparar, inclusive psicologicamente, para enfrentar uma gravidez. E gente, uma coisa que eu quero deixar clara, tudo que vocês comerem e beberem e sentirem vai passar pro bebê. E a gente faz uma coisa chamada imprint metabólico durante a gestação. Metabólica. Então, da sua gestação, de como você se alimenta, da forma que você vive sua gestação, você vai dar mais saúde ou menos saúde para o seu bebê durante a vida. Então, as sinalizações metabólicas vêm nesse período. Olha a responsabilidade da mãe. Por isso que você que é mãe, que está me escutando agora, que está escutando a doutora Marlene, sigam essas orientações, gente. A gente sabe, a nossa prática é essa, né, constantemente. Então, se a gente está aqui é por um motivo muito especial. Porque a gente quer não só que você passe bem a gravidez inteira, mas que você gere uma criança saudável. É isso que a gente mais quer, né? Porque uma mãe com anemia durante a gestação, uma mãe que já entra com o ferro baixo, né? Já aquela mãe que está sempre ali no limite, né? Do ferro, da ferritina, já sabe que durante o período gestacional ela tem que ser acompanhada melhor. Por quê? Porque não pode, mesmo que ela tome um polivitamínico, às vezes não é suficiente, ela tem que fazer um ferro injetável, um ferro em maior quantidade, né? Ou ficar de olho com essa questão da tireoide, ou ficar a questão, sempre a gente tem que estar de olho, gente. Não pode largar de monitorar os exames o tempo inteiro, porque tudo que eu pego já no início, a correção é maior. O diabetes gestacional, o que ocasiona no bebê? O diabetes primeiro, tudo que acontece na gestação é uma prévia da vida futura, porque o nosso organismo sofre uma sobrecarga muito grande, né, Roseli? Mudanças. Só o fluxo de sangue, gente, a quantidade de sangue que corre nas veias de uma gestante é 50% maior. Então, o trabalho cardíaco, o trabalho pulmonar aumentam em 50%.
Então, se existisse alguma condição que estava em cima do muro, borderline, com esse exagero de função que a gravidez imprime, vai manifestar durante a gestação um problema na saúde. E serve para a mulher alerta para que ela se policie, modifique, como nós comentamos já. A gestação é uma grande motivação para ela mudar, para ela evitar de ter problemas lá na frente. Então, existem as mulheres, as meninas que já têm o diabetes ou têm a resistência insulínica e ficam grávidas, o que é difícil também, porque a própria resistência insulínica causa infertilidade, porque causa ovário policístico. E existe aquela menina que engravidou e de repente é surpreendida. Que engordou demais, geralmente. Até com quem tem peso adequado pode acontecer também. Porque é uma alteração, às vezes, hormonal, ligada ao DNA, influência genética dos pais. Então, o diabetes significa uma alteração no metabolismo do açúcar, né? E o importante é saber que a mãe fabrica a sua insulina para usar este açúcar para ela. O açúcar passa livremente para dentro da placenta. Não paga pedágio, gente. Então tem fluxo livre, igual toxina, vírus, bactérias, uma série de coisas. Só que o bebê, para usar a insulina como fonte de energia, o açúcar como fonte de energia, ele precisa fabricar a sua insulina. E ele fabrica, né, Roseli? Ele é novinho, tá zerinho. E a insulina tem 8 horas de duração. Se a mamãe come de forma irregular, tem uma hora que ela senta e come muito, e depois ela passa muito tempo sem comer, esse bebê recebe essa quantidade maior de açúcar. Recebeu 10 açúcares, um exemplo. Vai fabricar 10 insulinas. E a mãe depois vai dormir e fica sem se alimentar porque acordou atarefada e não fez café da manhã. Um exemplo. É muito comum, né? O bebê tá com aquela insulina agindo nele durante 8 horas desde a noite anterior. E o pobrezinho fica com hipoglicemia e não consegue avisar a mamãe que ele tá com fome. O que acontece? Ele pode até vir a falecer. Então nós temos um cuidado muito grande com quem tem diabetes durante o período da gestação. É necessário muita atenção, muita monitoração, às vezes sempre quase internações para monitorar essa insulina, essa dieta e essa glicemia, para que não faça pico de insulina no bebê. Porque a gente não consegue medir a insulina no bebê, a gente consegue medir na mamãe. E o que a gente utiliza é o exame de sangue da mãe, a hemoglobina glicada, o ganho de peso da mãe e o ganho de peso do bebê. Os bebês são maiores, né? Começa a crescer de uma forma se ele está recebendo muito açúcar, né, Roseli? Ele vai usar o açúcar e crescer muito. Aí nós vamos ter problema de parto pelo tamanho exagerado do bebê, dificulta muito o parto vaginal, dificulta o parto cesárea, porque é um bebê gigante para a idade gestacional. E o mais importante, né, Roseli? Esse aumento da glicemia do bebê e o aumento da insulina do bebê atrapalham a produção de uma substância do pulmão do bebê que facilita, quando o bebê respira pela primeira vez, o alvéolo, que é como se fosse uma bexiga, quando entra o ar, ficar com ar lá dentro e fazer a troca gasosa. É como se a gente fosse encher a bexiga e ela tá molhada por dentro e não entra o ar. Colabado, né? Então, o pulmão do bebê não recebe ar, o bebê nasce de 9 meses, mas tem dificuldade respiratória, porque ele tem um pulmão imaturo por conta do mau controle do diabetes. Olha só. Então, gente, isso é muito sério. Existe um acompanhamento muito de perto. Por isso que nós estamos aqui explicando para vocês. Controlar o peso antes de engravidar. Agora tem correção, controlar viu? A dieta. Porque assim, eu já já recebi muitas e muitas gestantes nesse período, que geralmente dá em torno do 5º, 6º mês, No né? final, geralmente, entre 5º e 6º mês,
que veio comigo por conta da diabetes gestacional. E aí a gente fez um controle muito importante, bem controladinho mesmo, a mãe disciplinada. Aí a gente consegue regular e ficar lindo de morrer. Agora, precisa o quanto antes corrigir isso, para não ter problema nem para a mãe, nem para o parto e nem para a vida futura desse bebê, tá? Com relação também à pré-eclâmpsia, que é um outro problema, você pode ter um parto prematuro, né, por conta de uma pré-eclâmpsia. Então é outra que é uma alteração na pressão arterial. Por isso, esse ganho de peso pode ser indesejado por conta dessas coisas e mesmo a dificuldade da hora do parto. Então, a gente fala, alimentação, gente, não é a época de vocês fazerem dietas restritivas, mas são dietas justas por período gestacional. Então, isso é fato. Tanto no terceiro trimestre, a gente vai começar a controlar a quantidade de calorias, sempre monitorando os exames, o acompanhamento do ganho do peso da mãe, do bebê, assim como também é super importante no último, né, no terceiro trimestre. Então, a qualidade se mantém. A gente ajusta as quantidades, o fracionamento, a hidratação, dependendo da mãe. Um outro problema que eu às vezes enfrento muito é a constipação durante o período gestacional. Imagine essa mãe, tá ganhando peso, hemorroidas. Imagine, é super... Então, porque assim, você imagina, você já tá com um aumento de peso, aumentou todo o útero, e aí você tá com o intestino, as alças intestinais comprimidas, compactadas com fezes. Gente, não tem, é um transtorno, é uma coisa maluca, né? A mãe, ela fica super incomodada, então é algo que a gente tem que corrigir. Eu dou, além dessa alimentação toda, mais laxativa para a mãe, né? Vegetais, legumes, frutas, cereais integrais, enfim, sementes de linhaça, chia, que ajudam bastante, geleias laxativas naturais, ensino a fazer o kiwi, que é uma fruta bem laxativa, com a chia hidratada, ou a ameixa preta com mamão e laranja batido, que também é um suco laxativo. Mas também a gente tem as fibras que não são fermentativas, que podem ser prescritas durante a gestação, que é o fibregum. Ele chama-se fibregum, é muito legal, porque não é qualquer fibra que eu dou na gestação. E nada com sabor, gente. Mesmo as proteínas em pó, se você for tomar whey protein, é tudo sem sabor, é clean. Quanto menos ingrediente, melhor, tá? Evitar contaminantes e edulcorantes. Né? Agora, tem mulher também, cada caso é um caso, que eu tenho que tirar os lácteos para melhorar, para tirar queijos, porque às vezes é isso que está constipando, as intolerâncias alimentares, as alergias, a gente tem que também estar considerando tudo isso, o glúten. Então, assim, isso não é receita de bolo, a gente está falando de uma maneira geral como seria a alimentação da mãe, né? Então, é importante considerar as individualidades. Pensando que você comentou da hipertensão e eu comecei a falar da placentação. Certo. Porque quando a placenta está se formando, ela vai desenvolver nessas 12 primeiras semanas e depois uma segunda onda de desenvolvimento da placenta é até 22 semanas, que a gente chama de segunda onda de migração placentária. Certo. Se a mulher está inflamada, Roseli, ela não faz a placentação adequada. Olha é como só, se ela gente. não criasse raízes suficientes. E isso vai fazer falta lá no último trimestre, onde vai causar hipertensão. Olha. Então, a pré-eclâmpsia, que é a hipertensão na gravidez, ela se inicia no primeiro trimestre com um processo inflamatório. Por isso que nós estamos falando com vocês da importância da programação pré-conceptual, né? Poxa. E a dieta que a Roseli explicou para nós, com esses alimentos que depois ela vai reforçar, ela vai evitar que esse problema inflamatório cause esses problemas. Olha que coisa mais maravilhosa, a gente evitar um problema sério, porque a hipertensão, junto com a hemorragia, e andam muito juntas, são os problemas que mais matam as mulheres grávidas. E, infelizmente, nós ainda temos, Roseli, uma incidência muito alta de mortalidade materna. Olha, nos tempos atuais, Exatamente. gente.
muito alta. Não são todas as maternidades que estão preparadas para atender essas gestantes chamadas de alto risco. Com hipertensão, com diabetes, com síndrome metabólica. Entram na gravidez dessa forma, né? Então precisa de um serviço médico terciário, especializado, de uma UTI neonatal, de pessoas e profissionais com competência, com experiência para manejo dessa gestante, porque não é apenas uma vida, são 2 vidas no mínimo, né? E nós também precisamos comentar, Roseli, eu queria que você falasse pra gente dessa também gestante que vem pós-cirurgia bariátrica, porque hoje é muito comum. Então é um problema que eu enfrento no consultório, que eu tenho dificuldade em manejar, é a paciente que fez cirurgia bariátrica. Como é que fica a dieta dessa mulher? Porque assim, a mulher que fez, a pessoa que já fez a cirurgia bariátrica, ela já tem uma dificuldade de absorção de nutrientes, né? Então você já tem assim uma deficiência de ferro, de complexo B, principalmente B12, já a mudança da microbiota intestinal é muito grande. Então é uma paciente que mesmo sem estar grávida, ela requer uma atenção especial e requer suplementação para o resto da vida. Que dirá numa gestação onde eu preciso dividir também todos esses nutrientes com um serzinho que está ali se criando, que a necessidade é aumentada nesse período. Então eu tenho que ter uma atenção redobrada com a alimentação e com a suplementação. Por exemplo, a vitamina D é uma vitamina super importante que esteja em níveis adequados. A gente pede que na gestante esteja em torno de 50 a 60 nanomol por ml. Por quê? Porque ela evita, gente, a resistência insulínica, ela melhora a pré-eclâmpsia e geralmente as pessoas que têm obesidade, que estão com sobrepeso, têm uma hipovitaminose D. Então, não adianta dar só a vitamina D daquele polivitamínico que dão para todo mundo igual. Gente, não dá. Precisa de algo a mais. Mais individualizado. E sempre a vitamina D com vitamina K2, vitamina A, porque elas agem em sinergia para levar esse cálcio para o osso do bebê, para o cálcio da mãe, porque senão a mãe também, ela começa a ficar com uma osteopenia durante o período gestacional. Sim, eu cresci ouvindo que a mulher que tinha bebê, minha mãe, minhas tias, perdia o dente no pós-parto. Pois é. Porque tinha desbiose. E essa deficiência de nutrientes. Tinha deficiência de nutrientes, exatamente. As unhas, os cabelos, né? Felizmente, né, Roseli, a nossa realidade hoje... Hoje é outro, conhecimento é outro. A gente acompanha as gestantes, elas ficam lindas, elas controlam o peso, ficam felizes. Nossa, tem um outra gestação, rápido né? Ao trabalho, ficam maravilhosas no pós-parto, mas com esses cuidados intensivos, né? E a gravidez evolui muito rápido, de repente o bebê vai nascer, né? E nós não temos tempo, então por isso que a mulher se liga e adere rápido às mudanças que ela precisa. E a vitamina D, gente, né, lógico, ela é sintetizada através dos raios solares, mas nem todo mundo hoje tem tempo para isso, e tem a questão da exposição excessiva ao sol. Exatamente, a mulher tenta se cuidar mais justamente por isso. Então, as fontes alimentares são muito poucas. A gente tem a gema de ovo, a gente tem os óleos vegetais, que para mim chegar num requerimento desse, eu precisaria dar muita gema de ovo. Então eu tenho que fazer a suplementação individualizada. Um suplemento importantíssimo que ela falou, precisa combater inflamação. A gente está falando desde o começo isso. Ômega 3, principalmente o DHA. Mulheres que vão gerar um filho, mulheres gestantes e na lactação. DHA é fundamental. Por quê? Porque ele vai passar mais fácil na placenta e ele vai evitar a depressão pós-parto, ele vai melhorar o processo inflamatório, vai melhorar resistência insulínica, a pré-eclâmpsia, ele é super importante, não pode faltar. Tanto é, gente, que já alguns polivitamínicos, pronto, já tem na composição o ômega 3. Mas a quantidade de DHA que eu gosto de prescrever para a mulher, principalmente com sobrepeso e obesa, é maior do que está em polivitamínico.
Então, eu sempre vou dar um DH de algo boa mais, qualidade. Né? Boa qualidade. Exatamente, isso é importante. Com vitamina E para evitar oxidação, sempre com selo de qualidade. Então, isso é importante. Não dá para você dar qualquer suplemento, principalmente na gestação. Tá? Então, é um dos suplementos que não podem faltar. E quais são as fontes, gente, alimentares? Eu tenho os peixes de água fria. A sardinha é uma excelente opção barata. Pode ser de lata? Pode, gente. Eu vou falar pra você comprar a sardinha fresca, é capaz de vocês me matarem. Mulher tá cheia de coisa, tem um monte de coisa. Tem outros filhos, né? Tem que ter tempo de fazer a drenagem linfática, que é necessária. A gente tem que pensar na realidade. Então eu falo, ó, escorre aquele azeite, aquele óleo que já vem a sardinha em lata. Põe seu azeite bom, que azeite bom é o que você vai... Oliva, né? De oliva extra virgem, que você vai cozinhar só com azeite de oliva. E aí você põe bastante salsinha, que é rica em ferro. Coentro é riquíssimo em ferro. Um ferro mais biodisponível. E aí você vai comer a sua sardinha, que é fonte de proteína, de cálcio e de ferro, de ômega 3. Então, é uma das opções, as castanhas, nozes, amêndoas, a chia, a linhaça. Então, eu posso dar. E temos também o DH vegano, para você que é vegetariana, que você que é vegana. Então, a cirurgia bariátrica é um problema, mas tem que ficar de olho. A questão da vitamina D, a questão do ômega 3, que é importante. E aí, é lógico, a gente vai olhar a questão do zinco, do iodo, do ferro, né? Você já fez, acho que muito magnésio. São todos suplementos que tem que dar complexo B, né? O cálcio. Então, sempre cálcio com magnésio para ver se está numa proporção adequada. Então, esses nutrientes são importantes que entram. Então, a gente estimula via alimento, né? Então, por exemplo, a mulher está com a deficiência de ferro. Eu vou falar para ela, vai comer mais feijão, vai comer mais carne vermelha, vai comer mais vegetais verdes escuros. Então, se você já comer isso com frequência de tudo um pouco, com certeza a gente já vai evitar. Mas às vezes a suplementação não é suficiente. Eu ensino a fazer caldo de carne, que é bem bacana, barato, pode congelar, caldinho de feijão, caldo com peixe, compra o peixe, pega a cabeça do peixe, faz o caldo, exatamente, né? Dá para fazer tudo isso. Então essas coisas a gente ensina de uma maneira prática, né? E Roseli, eu vou falar agora sobre os exames que são imprescindíveis para essa preparação para a gravidez, né? Assim como os nutrientes, as vitaminas e as emoções passam através da placenta para o bebê, infecções também podem passar. Então, a preocupação que nós temos é detectar antes da gestação se existe alguma infecção que precisa ser tratada, por exemplo, uma toxoplasmose, que é aquela doença causada através de contaminação por verduras, carne mal cozida, que vem de fezes de animais, pré-gestacional. E o exame de toxoplasmose precisa ser repetido nos 3 trimestres da gravidez para acompanhar e monitorar se não aconteceu. Porque hoje em dia, Roseli, a contaminação de toxoplasma não é mais só pelos alimentos. A cidade tem muito rato e o rato está contaminado de toxoplasma. E ele faz xixi na rua, por exemplo. Aí eu tô lá fazendo a minha caminhada matinal, passou um carro, levantou aquela poeirinha que tinha o cistinho do toxoplasma na urina do rato. Pela via inalatória, eu posso me contaminar e nem vai passar pelo sangue. Então é importantíssimo que seja vistoriado durante toda a gestação. A rubéola, que nós temos a vacina que é dada na fase da infância, então nós precisamos checar se essa vacina converteu em anticorpos. O exame de hepatite B e hepatite C também, antes da gravidez. O exame de sífilis, o exame de AIDS, o exame de borrelia, que eu gosto de pedir, porque a borreliose, que é uma doença que vem também do carrapato, ela se tornou muito frequente no meio, na cidade. Então, eu faço em todas as mulheres que vão engravidar. O exame de tipagem sanguínea, o exame de hemograma para ver o nível de hemoglobina e depois o exame separado do ferro, ferritina, muito importante, transferrina, para saber se é possível, se é necessário e como fazer a suplementação. Monitoramento do ferro. O exame de glicemia, a hemoglobina glicada e a dosagem da insulina para ver esse metabolismo do açúcar. Colesterol, triglicérides. O exame do colesterol vitamina e triglicérides para ver esse metabolismo. A vitamina D,
A vitamina B12, Sim, importante. o ácido fólico também é bom, é importante a gente monitorar, porque tem pessoas com muita deficiência e tem pessoas com ele já no nível muito alto que podem sinalizar algum problema pra gente. A urina e fezes também, hein? Urina, porque fezes, tem muita gente que esquece de falar a isso. função hepática, a função renal e, por último, a tireoide. Né? Fazer os exames da função tireoidiana para checar como está essa mamãe e o organismo dela para a programação da gestação. Olha, eu quero dizer para vocês que a gente está aqui falando toda empenhada, porque é tanto assunto, é tanto conteúdo, né? A gente queria ficar um tempão o aqui. Tem que nascer, né, Roseli? Então, pois é. Mas se vocês quiserem mandar pergunta, a gente está longe do celular, porque é uma live diferente que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas podem mandar as perguntas, porque já já a gente vai pegar o celular e se tiver alguma pergunta nós vamos responder, tá? Uma coisa importante, se você tiver má digestão, azia, as enzimas digestivas ajudam bastante, eu prescrevo bastante isso também. Se tiver com a imunidade baixa, o própolis pode ser ministrado, vitamina C, geleia real, isso pode. Para gestante. Não tem problema, também pode ser prescrito, porque eu recebo muita pergunta com relação a isso. E os probióticos, né? Os pré-bióticos seriam a fibra, que eu já falei para vocês, e está presente em vários alimentos, e também cepas específicas de probióticos a gente pode estar ministrando, cada caso é um caso, mas pode ser prescrito muito também. Muito importante, né, Roseli? Principalmente no último trimestre, na amamentação, fazer uso dos probióticos. Porque o seu bebê vai nascer com a sua microbiota, né? Não esqueçam disso. Então, é importante também. Agora, o que não comer, né? O que não fazer, isso também é um assunto importante, porque, olha, não oriento as gestantes a tomarem bebida alcoólica, café, comer coisas cruas fora da casa, justamente pela contaminação. Então não vai comer salada, você não sabe. Você acha que os restaurantes vão fazer higienização das frutas, né? Salada de fruta fora de casa? Nem pensar, gente. Nem salada crua, tudo legumes e verduras cozidos. Não façam uso de canela a gestação inteira, que é abortiva. Os chás, vocês só podem tomar, olha aí, anotem, hein? Anotem, meninas. Erva doce, camomila, hortelã e gengibre, só. Não dou mais nenhum chá, tá? Gengibre aumenta a pressão, doutora? Não, gengibre abaixa a pressão, evita enjoo, tá? Então não tem problema. Agora, lógico, pode ser que você tenha alguma especialidade, tipo a dificuldade, alguma sensibilidade, aí você tem que respeitar. Paladar não aceita. Exatamente. Às vezes aceitava antes, durante a gestação acaba não gostando mais, respeitem né? o seu corpo. Até porque a gestação adora coisa azeda, né? Então todas as gestantes adoram o abacaxi, kiwi, então muda muito, né? A palatividade da mãe. Adoçante. Quanto menos, melhor, né? Se você puder não adoçar, porque vai adoçar o quê? O chá? Não tem nada para adoçar. A gente, por questão de evitar a resistência insulínica e diabetes, a gente prefere que você coma a fruta do que tomar o suco, a não ser o suco verde, né? Mas, do contrário, não tem nada para se adoçar. Então, se por acaso eu vou fazer alguma receita, aí uso stevia, que é um pouco mais natural. Com relação mais o que eu vou falar para vocês? Acho que são as principais coisas, né? E também, se você é aquela pessoa que nunca fez exercício, a gente falou um pouquinho dos exercícios, é lógico, não vai ser esse momento que você vai querer correr para fazer exercícios demais. O exercício é mais para modular o estresse, a ansiedade, para melhorar a circulação, né? Mas não é com o intuito de aumento de gasto calórico. Não vai ser tão expressivo assim, porque a menos que você seja uma professora, uma personal que já esteja habituada a fazer exercício de alta intensidade. Caso contrário, considere que na gestação você tem que fazer também um monitoramento melhor com relação aos exercícios, fazer não é todos, pilates, né? Que fazer a ser fisioterapia. feitos. Hoje nós recomendamos a fisioterapia pélvica para preparar a musculatura perineal para o parto, né? Tem uma pergunta aqui. Pois não, uma pergunta, gente. Vou fazer em voz alta, que alguém tá aqui, ó, falando pra mim. Pode dizer. A Stephanie perguntou: doutora Marlene, só pra dizer que você é maravilhosa e gostaria de tirar uma dúvida. Na gravidez, pode continuar a tomar o Aminu ou dar essa pausa? Então, o Aminu é um produto comercial, que é um aminoácido, um mix de aminoácidos. Você pode continuar a utilizar, nós estamos fazendo propaganda, né? Mas não tem problema, que é um produto muito bom. Ele é desprovido de produtos químicos, então ele pode e deve ser utilizado, viu? Obrigada pela pergunta. Ele é como se fosse uma proteína em pó. E geralmente você
tenta consumir também na forma neutra, que é melhor, porque ele tem laranja, limão e neutro. O melhor é o neutro. Eles fizeram agora o amino neutro. É verdade. E Roseli, eu vou aproveitar também, enquanto eles encaminham outras perguntas, para falar sobre a parte estética, né? Aliás, eu prometo para vocês que depois eu vou fazer um post na sequência de uma empresa que tem todos os cosméticos orgânicos livre de pra gente poder alumínio. comprar. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque quando eles analisam a placenta, tem mais de 4.600 substâncias tóxicas na placenta. Então vem do meio ambiente, vem de produtos de higiene e limpeza da nossa casa. Então, para a limpeza da casa, Roseli, álcool, Detergente neutro de sabão de coco, né? Para poder limpar tudo na casa. Evitar esses produtos azuis aí, que tem cheiro, que tem coloração, que tem produto químico. Isso é importante, né? O bicarbonato de sódio também vai em tudo, para lavar a roupa, né? Eu coloco na máquina de lavar bicarbonato de sódio e o meu amaciante é o vinagre. E coloco umas gotinhas de óleo essencial de limão, que além de tirar a gordura, fica um perfume maravilhoso. E na roupa branca e clarinha, eu coloco também a água oxigenada como alvejante. Então, né? ó, dicas aí de como lavar a roupa, olha aí, olha As só. panelas, né, Roseli? Preferi panelas de cerâmica, porque aquelas panelas com aquele revestimento escuro, que eu não vou falar a marca, elas desprendem plástico para os alimentos. O que você quer falar da Tefal? Pode falar, eu acho que a gente que a gente não tem rabo preso com ninguém, viu, gente? Então, preferi as panelas de cerâmica para facilitar e evitar a contaminação. Os utensílios que são utilizados para cozer esse alimento também de bambu ou de vidro, madeira, né? Ou de vidro. É que o vidro quebra e tal. E depois vem a criança, então eu prefiro que seja já pensar no bebê depois, né? Sim. E o bebê vai pegar isso para brincar nas panelas. Só não pode deixar o bebê brincar com essa panela de cerâmica que quebra, daí né? cara, hein? Exatamente. Então, já preparar esse ambiente, é melhor fazer a lista de casamento já adequada, né? Para poder já ter esses objetos e facilitar. Então, tudo isso precisa ser observado. Higiene, estética e limpeza. Hoje as meninas vários, né? que têm Shampoo. o cabelo de reflexo muito forte, que precisa estar fazendo muitas vezes, pensar em retomar o cabelo na coloração original, para que não seja necessário, durante o período da gestação, ficar fazendo esses retoques. Química nenhuma, aliás, né? Atrapalha o bebê, né? E muito, gente. E muito importante uma visita ao dentista, né, Roseli? Sim. Porque a microbiota da boca, a presença de focos de infecção e inflamação interferem também nesse processo inflamatório e atrapalham muito a condução da gravidez e do gerenciamento de tudo que nós precisamos cuidar. E um minuto final a gente vai falar o seguinte, gente, e aí nasceu o bebê. E aí você vai ter que estar prontinha para lactação. Na lactação a gente tem um gasto calórico maior do que durante a gestação. Não no começo, que o bebê mama pouco, é livre demanda, e aí vai. Mas depois, né, com o passar do tempo, ele vai começar a mamar mais, e aí você precisa de um aporte calórico talvez maior. Os cuidados a nível de qualidade alimentar são iguais. A gente só evita alimentos que dão muita flatulência nos primeiros meses, que o bebê ainda tem essa imaturidade a nível do aparelho digestivo. Então eu não dou muito repolho, brócolis, couve-flor, sabe? Junta com feijão, tudo isso numa mesma refeição pode dar cólicas no bebê. Então, por conta disso, eu faço uma distribuição desses alimentos que têm maior poder de fermentar. Cuidado com essas fibras mais fermentativas. A hidratação é importante durante toda a gestação. Pode ser água de coco, ou chás, ou água com limão, ou água com gengibre. Mas durante a lactação, a necessidade de lactação é muito maior. A mãe precisa hidratar, comer adequadamente, e quando o bebê dormir, ela dormir, porque ela tem que descansar para produzir leite, senão não vai ter produção de leite. O que depende a lactação, dela ter uma quantidade adequada de leite? Ela depende de tudo isso. Tem uma questão genética? Tem, mas tem esses fatores. A mãe tem que estar menos estressada, tem que estar... Eu sei que é uma sobrecarga. Você aí chega... entra o chá da camomila, né? Pode entrar. Porque você chega em casa
com um serzinho que depende 100% de você, é uma baita responsabilidade. A vida muda completamente. Tem muitas mães que querem se bater a cabeça na parede quando chegam em casa com o bebê. O que eu faço agora? Quem vai dar banho? Quem vai isso? Quem vai aquilo? O que eu fiz pra mim, né? Assim, onde eu fui me meter, né, Roseli? Mas, gente, olha, a natureza é sábia. Porque se Deus te deu essa glória, essa oportunidade da maternidade, Ele vai te dar sabedoria suficiente para você poder enfrentar todo esse privilégio de ser e exercer o seu papel de mãe. A Márcia disse que queria ter essas dicas quando ela ficou grávida, 19 anos atrás. Pois é, Márcia. Por que você nos procurou, doutora Marlene e a mim? Eu trabalho há 35 anos. Eu, mais ainda, nossa senhora, né? Nem vou falar a idade que eu trabalho, mas, enfim, e eu vou dizer pra você, Márcia, que tudo que a gente tá falando é a nossa prática diária, mas teve uma evolução incrível. São conhecimentos adquiridos ao longo dos tempos. Então, talvez, há 19 anos atrás, a gente não tinha essa sabedoria. Não, e nem precisava de tudo isso. Muitas coisas nos beneficiaram, outras acabaram atrapalhando. Né? Mas uma coisa é importante, que todo o trabalho da Marlene, essa assistência toda com relação à gestante, esse cuidado, esse zelo, eu na parte nutricional, então com suplementações, tudo isso para garantir um desenvolvimento pleno do bebê, uma lactação adequada, que pelo menos você garanta uma lactação até o 6º mês, que é fundamental. E lembrar também, Roseli, que da mesma maneira que durante a gravidez passa tudo pro bebê, depois que o bebê nasce, a emoção da mãe vem através do leite. Vem o amor, vem o carinho, vem essa responsabilidade. Então fiquem tranquilas. Se Deus entregou este filho dele para vocês cuidarem, casal, ele já preparou tudo. Então, é a percepção que a Roseli falou, é essa tranquilidade de quando você chega em casa, feliz, alegre, cheia de vontade de ver o seu bebê e saber o que ele está fazendo de novo. Que ele sente tudo, Porque né? aí você vai perceber onde estão as respostas que você precisa. Com certeza. E o bebê dia a mostra dia. pra gente, né, Sim. Roseli? Porque ele viveu aqui 9 meses dentro de nós, ele conhece a gente tudo, como ninguém, não é verdade? E tudo que você vai comer vai passar também pro leite do bebê, hein? Então, cuidado, eu já tive que tratar muito a alimentação da mãe por causa de alterações gástricas e intestinais do bebê. É importante, assadura, cólica e tudo mais. Importante saber que os pais são suficientes para o bebê. Ah, sim, exatamente. Pois é, gente, tá na hora da gente se despedir, né? Que pena, Acabou. né, Roseli? Acaba muito rápido, gente. É um Obrigada, assunto tão boa gostoso, né? Que a gente ficaria um tempão aqui com vocês, mas infelizmente pra Da gente próxima deixar vez gravada. nós vamos fazer a parte 1 e a parte 2. Deixar gravada a live, a gente tem que encerrar. Muito obrigada a todos vocês. Espero ter contribuído de alguma forma aí com nossas informações, vamos dizer assim. Nosso Tá? bate-papo, né? É isso aí. Um beijo grande para todas. Obrigada, boa noite para todos. Até. Tchau, tchau.